Meus amigos e minhas amigas, nesse vídeo eu quero falar sobre a minha indignação com relação a alguns canais do YouTube em que cravam que algumas celebridades ou pessoas conhecidas na Terra estão no umbral ou passaram necessariamente alguns anos e algum tempo no umbral. Não sei se você já parou para pensar, mas fazendo uma análise bem tranquila e calma, sem precisar ser nenhum gênio, a gente percebe logo que esse discurso dessas cartas supostamente psicografadas que chegam na mão desses canais, ninguém sabe mais ou menos por quais fontes ou por quaisquer que fontes que sejam, a gente percebe uma coisa bem nítida. É praticamente a cópia da história de André Luiz. Todo mundo deve conhecer a história do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, onde ele fica de 8 a 9 anos no umbral e depois é ajudado, socorrido pelas equipes socorristas, Clarencio, que é um mentor espiritual e que gerou o filme Nosso Lar 1, também Nosso Lar 2, que representa o livro Mensageiros, enfim. A história que é contada nessas cartas supostamente psicografadas, sejam se referindo a qualquer artista, celebridade, atores, atrizes, cantores, cantoras, basicamente as histórias são tão sem criatividade até dos médiuns que inventam, dos supostos médiuns com seus lados anímicos aflorados e com invencionismo bem realmente de quem quer escrever uma novela, uma peça teatral, de quem quer trabalhar com dramaturgia, inventam supostas cartas psicografadas, trazendo histórias repetitivas, praticamente, basicamente a mesma história, onde só muda os personagens, onde só muda os atores principais, os protagonistas, e o restante da história é basicamente a mesma história de André Luiz. Você já parou para perceber isso? É basicamente a mesma história de André Luiz. Passou 6 anos ou 7, ou que seja 5, o outro passou 8, o outro passou 2, no umbral, e foi terrível, foi lamaçal, foi isso, foi dor, sofrimento, revolta, pânico, tristeza, remorso, culpa. É a mesma história. Até para inventar, as pessoas deveriam buscar ser mais criativas. Porque, sinceramente, meus amigos, não que não possa acontecer de alguma celebridade, de algum artista, passar alguns momentos de dificuldade ou de uma região transitória que a gente sabe que, como o próprio nome diz, qualquer um de nós pode passar, e é muito provável que vá passar, faz parte do processo que passa por algum grau de perturbação pós-morte e uma região, como o próprio nome diz, já transitória, como um umbral de uma porta, é uma região de passagem, né? É natural que algumas pessoas possam se perturbar, sejam famosos, reis, rainhas, príncipes, anônimos, não interessa. Claro que pode acontecer, podem acontecer alguns casos, mas se você for parar para ver, é um discurso repetitivo de quase todos os grupos espíritas, médios ou barra supostos médios, é dizer e colocar. E tem alguns canais espíritas que, pelo amor de Deus, você que tem os seus neurônios em dia, você que estuda o mínimo possível, você tem que ter a sabedoria e o discernimento de perceber que se trata de invencionismo, de enganação, no mínimo de mistificações, de médiuns que estão sendo mistificados. As comunicações estão vindo mistificadas. São médiuns obsediados, mistificados, fascinados, ou muitas vezes o que é pior, são charlatões, fazem invencionismos, criam enredos e fazem de maneira consciente ou até inconsciente, sem maldade, mas imaginando, né? A capacidade nossa imaginativa, junto com o animismo, eu já vi muito isso em reuniões, fazem coisas assim que você fica impressionado das pessoas dizerem que recebeu carta de A, de B ou de C ou de D, que é fruto da imaginação e da criação mental, da própria criação anímica daquele médium. E ele diz isso que foi uma comunicação mediúnica. Então é importante isso para que a gente possa refletir mais uma vez quando eu falo sobre
supostos mentores e mentoras de mediunidade. Principalmente, não que a idade seja peça fundamental, mas algumas menininhas novas que se acham donas do saber da mediunidade, grandes mentoras, ultra coaches, mentoras, doutoras, é tanta nomenclatura que se dá em português e inglês, né? Para no final dizer que é uma grande professora conhecedora de mediunidade ou um grande professor conhecedor de mediunidade. E sinceramente, é muita paspalhada que a gente vê, é muita palhaçada, fanfarrões e canais fanfarrões também. Canais fanfarrões, com todo respeito. Eu não vou citar nomes, mas não preciso citar. Se você for uma pessoa que busque a internet, que busque canais, você vai ver que tem canais. Como eu já disse, tem canais que Bezerra de Menezes trabalha lá todo dia dando comunicação. Todo dia Bezerra de Menezes faz várias psicografias exclusivas para aquele canal. Faz várias psicofonias para outro canal aí. Onde o cidadão lá está incorporando, entre aspas, o Bezerra de Menezes. E outros estão recebendo psicografias diárias. Todos os dias Bezerra de Menezes trabalha para determinados canais aí. Agora sempre dizendo as mesmas coisas repetitivas o tempo todo. Você acredita nisso? Você realmente está acreditando nisso? É uma pergunta que eu lanço. E aqui eu vou me referir a canais, e aí você vai perceber aí quando fizer uma busca na internet, mais precisamente aqui no YouTube, você vai perceber que tem canais que quase todo dia trazem mensagens supostamente ator fulano de tal, atriz fulano de tal. O tipo da manchete é assim, o tipo da chamada é assim: veja o que cantor fulano de tal falou que sofreu no umbral. Outra, veja o que a atriz fulano de tal disse que passou no umbral. Outra diz, veja a carta comovente de fulano de tal dizendo o que enfrentou no umbral para se libertar das trevas e etc. É mais ou menos assim. Sensacionalismo barato, invencionismo, charlatanismo, picaretagem e, como diz aqui no Nordeste, fuleiragem. Fuleiragem. Tá? Então fica ligado nisso, fica ligada nisso. Você é um ser buscador inteligente, você reflete, você é uma mulher inteligente, é um homem inteligente, fica ligado. Não é que você vá duvidar de tudo, mas é até melhor duvidar de tudo do que acreditar em tudo. Mas não duvide de tudo, mas seja mais criterioso ou mais criteriosa. Porque tem cartas que estão na cara, gente. Tá na cara que aquilo é um animismo, no mínimo um animismo. No mínimo, como pode ser considerado invencionice, charlatanismo, picaretagem, fuleiragem ou qualquer outra coisa. Tá? Então é no mínimo invenções anímicas. Aí tem, veja fulano de tal, atenção, fulano de tal, um cantor famoso aí. E a gente vê vários assim, cantores do rock aí, principalmente eles gostam de pegar roqueiros, ex-roqueiros que disseram isso, fizeram aquilo no umbral, passaram não sei o quê. Cara, por favor, vamos pensar. Não que isso, volto a dizer, não que não seja possível isso acontecer, mas da maneira que é colocada, tá na cara que são cartas forjadas, cartas inventadas, invencionadas, frutos no mínimo de um animismo que inventou isso aí, ou de mistificações, o que é pior, mistificações, médiuns obsediados ou falsos médiuns, ou pessoas que estão apenas brincando de picaretagem. Então fica de olho nisso, fica de olho nisso. Não cai nessa conversa fiada. Tem alguns canais, principalmente espíritas, que se dizem canais espíritas, que quase todo dia eles querem ganhar likes, e a maneira deles ganhar likes é inventando que supostas celebridades ou pseudo-celebridades disseram tal coisa no umbral, fizeram tal coisa. Veja o que fulana disse que passou no umbral, veja o que o doutor fulano de tal. Meus amigos, eu já falei aqui uma vez que irresponsavelmente uma pessoa às vezes uma vez disse que
Valdo Vieira estava no umbral. Primeiro, a pessoa não tem como comprovar isso. Comprove isso. Prove isso e se comprova. Você tem uma carta supostamente psicografada por ele. Você tem uma psicofonia por ele. De qual médium? Em que ocasião? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Para que a gente possa imaginar que pode ter um fundo de verdade, por exemplo. Que Valdo Vieira está morando no umbral, está lá com a rede, aprisionado no umbral. São conversas desse tipo, gente, que a gente precisa realmente raciocinar. Não é muito não, o mínimo possível para ver que é mentira, tá? Agora, volto a colocar uma observação. É impossível que situações como essa aconteçam? Não é impossível. É impossível que médiums sintonizem com celebridades, estrelas, artistas? Também não. Eu tenho um caso de um artista que já veio cantar para mim na madrugada. Pode acontecer? Pode. Não significa que tudo seja mentira. Agora, a grande maioria é mentira. A grande maioria é mentira, é invencionismo, cara. São mensagens inventadas. Analisa o contexto, leia. Geralmente esses canais fazem uma leitura da suposta mensagem, aí no final fica com aquela cara comovente, né? São pessoas muito fanáticas, religiosas, fanáticas, embora não se admitam religiosas, nem muito menos fanáticas, mas são fanáticas por Chico Xavier, é daquela linhagem, daqueles grupos de fãs e amigos de Chico ou de Divaldo Pereira Franco, e são pessoas que acreditam em tudo piamente que venha de Chico e Divaldo e de supostos outros médiuns que trazem essas mensagens, e por falta de conteúdo verdadeiro no canal, eles têm que colocar essas manchetes para chamar a atenção e ganhar cliques, e ganhar visualizações, e ganhar inscrições, infelizmente, de pessoas que acreditam em tudo sem usar o senso crítico. Essa que é a grande realidade, com todo respeito. É isso, tá? Queria fazer esse relato, essa minha indignação em relação a supostas mensagens que sempre tem que ter aquela história, a história de André Luiz repetida e assim modificada só em alguns pontos. É pegar a história de André Luiz e moldar ela. Tira o personagem André Luiz, coloca o roqueiro tal, a fulana tal, a cantora tal, o cantor tal, o ator tal, a atriz tal, e vai dizer que ele também passou pela revolta, pelo umbral, não sei quanto tempo, e fez isso, e chorou, e foi pra lama, e etc, e não sei o que. É a mesma história, o bojo é o mesmo, a história é a mesma, só mudando os personagens e com algumas pequenas mudanças de relatos. Algumas pequenas mudanças, mas no frigir dos ovos, eles só pegam a história de André Luiz e colocam ela para todo mundo como se fosse uma condição de todo o espírito que desencarna ter que passar situações semelhantes à de André Luiz. E não é assim. Existem situações, casos e casos. E aí seria um vídeo mais longo para eu detalhar isso aqui. Um grande abraço, muita paz. Se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like. Ajuda o canal compartilhando esse vídeo para esclarecer muita gente que precisa desses alertas. E se não for inscrita no canal, se inscreva, por favor. Se não for inscrito, se inscreva. Ajude e colabore em canais que alertam, que avisam e que descortinam o que precisa ser feito. Deixa o like e se inscreve aí, me ajuda. Compartilhe o vídeo, que tem muita gente precisando dessas informações, dessa sacudida, desse alerta.